5 coisas que você provavelmente não sabia sobre o aquífero Guarani. Bom, primeiro, o que é realmente um aquífero? A ideia que a gente tem sobre o que é um aquífero não necessariamente corresponde à realidade. A gente aprende sobre aquíferos quando estudamos o ciclo da água, quando ele aparece nos esquemas. Então, a gente aprende que existe água condensada nas nuvens e que a origem dessa água é aquela presente na Terra, que se evapora, se condensa, oriunda dos rios, mares, lagos, e após se condensar, se precipita, retornando à Terra. O aquífero normalmente é imaginado como um grande bolsão de água conectado aos rios. Na verdade, não é bem assim que um aquífero é na realidade. Um aquífero se forma a partir da infiltração no solo em ambientes com condições favoráveis para isso. Então, quando ocorre a precipitação, a água se infiltra desde que na estrutura desse solo existam rochas que permitam essa infiltração. Mais ou menos assim. Imagine que isso é um solo e esse monte de sementinhas são a estrutura de uma rocha. E a gente pode ver que tem vários espaços dentro dessa rocha. Quando a água cai por meio de chuva, por exemplo, ela se infiltra nessa estrutura, dentro desses buraquinhos. E é isso que vai formar o aquífero. Perceba a água lentamente entrando nesses espaços. Quais condições são essas? A porosidade e a permeabilidade do solo e da rocha que está abaixo dele. A porosidade é a quantidade de espaços vazios dentro da matéria. A permeabilidade é a capacidade da matéria se deixar encher de água. Para isso é necessário que não só ela seja porosa, mas que os poros tenham canais de comunicação entre si. Assim a água consegue penetrar. Rochas maciças também podem dar origem a aquíferos se forem muito fraturadas. Então a água pode penetrar nessas fraturas. Como podemos ver no esquema, temos um exemplo de uma rocha porosa e de uma rocha com fraturas. Rochas carbonáticas também podem dar origem a aquíferos, pois elas são bastante suscetíveis à ação da água, que penetra corroendo o material. Bom, agora que sabemos o que é um aquífero, vamos para a segunda curiosidade sobre o Guarani, a origem do seu nome. Quando a gente olha no mapa, a gente vê que o aquífero Guarani é uma grande extensão de água que ocupa não só o Brasil, mas também partes dos territórios da Argentina, Uruguai e Paraguai. A importância dele é muito grande para esses países e para a integração regional. Em 1996, o nome Guarani foi proposto num workshop que acontecia na cidade de Curitiba, no Paraná, pelo geólogo Danilo Anton, uruguaio. O nome faz referência ao povo indígena que habita a região. A terceira curiosidade que você talvez não saiba é que ele não é o maior aquífero do mundo. Na verdade, quando falamos em extensão, ele é o maior aquífero do mundo. O Guarani ocupa uma área de mais ou menos 1.200.000 km². Existe um outro aquífero brasileiro que ocupa uma área bem menor que isso, cerca de, no máximo, 500.000 km². O aquífero Alter do Chão, também conhecido como SAGA, ou Sistema Aquífero Grande Amazônia. Porém, apesar de ser maior em extensão, ele não é o que mais tem volume de água. Imagina que essa fitinha verde seja a quantidade de água que tem no Guarani. Mais ou menos 40.000 km³. A fitinha abaixo dela é a quantidade de água que tem no SAGA, cerca de 4 vezes mais que o Guarani, o que faz sentido quando a gente pensa no tamanho da bacia hidrográfica da Amazônia.
A quarta curiosidade que você talvez não saiba é que o aquífero Guarani é bem menos homogêneo do que a gente pensa, e nem toda a água que existe nele é potável. Isso acontece porque, pelo fato dele ser muito grande, diferentes rochas fazem parte de sua constituição. No estado de São Paulo, as condições geológicas do aquífero são bastante favoráveis à sua recarga e circulação de águas. Porém, não é assim no aquífero inteiro. Na região sul do país, assim como na Argentina e no Uruguai, muitas das águas do Guarani são salobras, ou seja, tem uma quantidade muito grande de sal, o que faz com que ela não seja potável. Isso acontece porque as formações rochosas da região são diferentes. O aquífero Guarani está sustentado na estrutura geológica da formação Botucatu, que é um paleodeserto, ou seja, uma formação de rochas arenosas. Não é assim em todo o aquífero. No sul existem mais camadas estratigráficas que fazem parte de sua formação, o que gera essa diferença entre a qualidade da água nas diferentes regiões. Ele é tão complexo que alguns estudiosos sugerem que, na verdade, nós devíamos chamá-lo de sistema aquífero Guarani, porque ele é realmente um sistema bastante complexo. Por último, mais uma informação sobre esse aquífero. Ele não está tão protegido quanto deveria, infelizmente. Nessa altura do campeonato, já deu para perceber a grande importância desse grande reservatório de água, que é uma importância que não é só ambiental, ela é social, econômica, cultural e humana. Milhões de pessoas dependem do abastecimento fornecido pelo aquífero. Tudo isso devia fazer a gente perceber o quanto é importante a preservação desse recurso. Porém, não é isso que tem acontecido. Diversos fatores têm ameaçado a saúde do aquífero, como, por exemplo, herbicidas, pesticidas, diversas substâncias utilizadas em práticas agrícolas, assim como na pecuária. A ocupação urbana desordenada também tem prejudicado a manutenção do aquífero em longo prazo. O que se vê em muitos lugares é uma completa ausência de políticas públicas destinadas à preservação dele. A extração excessiva da água do aquífero também prejudica a saúde dele. Isso pode acontecer quando há construção de poços em excesso, o que prejudica a recarga da água. A cidade de Ribeirão Preto é uma das que mais dependem do abastecimento do aquífero. É uma grande cidade do interior paulista, onde há importantes áreas de recarga. A Câmara da cidade tem discutido uma proposta nova de um plano diretor. Esse plano incluiria a proibição da ocupação em certas áreas importantes para a saúde do aquífero, garantindo assim sua recarga. Porém, esse plano até agora não saiu. Essa demora motivou o Ministério Público de São Paulo a entrar com uma ação civil pública na Justiça. Foi pedida a proibição da ocupação de uma área correspondente a 9.000 campos de futebol, onde a recarga do aquífero acontece. Em primeira instância, foi deferida uma liminar para que essa proibição acontecesse, porém, a prefeitura da cidade interpôs um recurso, fazendo assim com que a liminar fosse cassada. Portanto, a ocupação na área hoje está permitida. Há indícios de que a interposição desse recurso tenha sido motivada pelo setor imobiliário da cidade. O que fazer, então, se uma das principais cidades responsáveis pela manutenção do aquífero não parece ter se preocupado tanto em preservá-lo nos últimos anos? A situação é grave. Recentemente, tivemos exemplos de crise hídrica no estado de São Paulo, mostrando que não adianta ter os recursos naturais à disposição se não sabemos geri-los adequadamente. E olha que São Paulo é uma região que tem chuvas. Ou seja, o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil são todos responsáveis pela manutenção desses recursos que são tão importantes para nós. Sem essa preservação, não sabemos como será o futuro.